Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos nesse canal. Nós estamos agora no terceiro item de uma série de 10. Nós vamos falar hoje sobre a vida e as suas várias definições. Então, nós temos as definições científicas da vida, que expressam cada uma um ponto de vista diferente. Existe a definição fisiológica da vida, que define como ser vivo aquele ser que é capaz de realizar funções com o meio ambiente. Ele se alimenta, ele excreta alimentos, ele absorve água, ele expele urina. Essa é uma definição fisiológica da vida que, inclusive, já não é mais válida, mas foi aceita durante muito tempo. Tem a definição metabólica, que leva em consideração as constantes trocas com o meio ambiente. Nós respiramos oxigênio, expelimos gás carbônicos, nós nos alimentamos e excretamos o excesso de alimento. Existe uma troca contínua com o ambiente. Mas existem seres vivos que não executam esse processo. E, novamente, nós temos a definição incompleta. Existe a definição biomolecular da vida, que diz que o ser vivo é aquele ser que tem informação genética reproduzível. Ele repassa essas informações, o que novamente não constitui a totalidade dos seres vivos. Existem as informações biomoleculares da vida, né, como nós já dissemos. São aqueles seres que possuem informação genética que é repassada aos seus descendentes, o que não corresponde à totalidade também dos seres vivos que nós conhecemos aqui na Terra. E existe a definição genética da vida, que é aquela que coloca que o ser vivo é um ser que está em constante processo de evolução, o que também não enquadra todos os organismos vivos na Terra. E existe a definição termodinâmica da vida. Ela diz que um sistema fechado não pode acontecer um aumento de ordem interna. Quando nós colocamos mais energia em um sistema, ele trabalha mais, ele faz mais coisas. E isso não é uma definição completa da vida. Então, por isso, são várias as definições e nenhuma delas alcança a abrangência, a totalidade do que seja realmente a vida. Essas definições científicas são definições materialistas, voltadas para o aspecto da vida que é visível, perceptível, ponderável. Mas a vida vai muito além disso. Ela está além disso. Então, as definições científicas voltadas para o ponto de vista materialista, elas não abrangem o que pode ser a vida. Existe a definição espírita da vida. Ela diz que a vida é a manifestação de um princípio sobre um elemento, fazendo com que aquele elemento produza alguns efeitos, alguns resultados. Dentro da doutrina espírita, são dois princípios especiais sobre a vida que ensinam que o ser parte como princípio inteligente ou mônada espiritual, que é num estado de simplicidade e de ignorância das coisas, ignorância no sentido de desconhecimento das coisas, e ele vai passando por sucessivas fases até atingir a fase mais evoluída,
que é a fase hominal ou fase humana. É nessa fase onde existe o raciocínio contínuo, todos os seres humanos raciocinam e conseguem criar modificações no ambiente que eles vivem, conseguem criar modificações na sociedade em que eles vivem. Então, essa é, em síntese, a visão espírita da vida. É um elemento de ordem não física que se manifesta através de um elemento de ordem física, que é esse organismo biológico aqui, que é onde o espírito, o ser inteligente, se utiliza para conversar, para trabalhar, para ter sua vida social, para ter sua família, para produzir alguma coisa de benefício para a sociedade. O espírito, por ser imaterial, não tem uma ação direta sobre a matéria. Então, para que o espírito possa escrever alguma coisa, ele precisa ou de um médium ou de estar encarnado ele mesmo com a mão do corpo que ele está usando, pega a caneta e escreve. Então, o nosso organismo é uma manifestação de vida biológica que é direcionada pela vida espiritual, pela vida do espírito que está presente em cada um de nós. Essa é a explicação sintética da vida dentro do ponto de vista espírito. E esse espírito que está presente em cada um de nós, ele é um ser inteligente que precisa desse estágio no mundo material para ele realizar o seu aprendizado e dar sequência a seu projeto evolutivo. A vida biológica existe por causa da vida espiritual. Esse princípio inteligente, ele é a criação de Deus, como todas as coisas. Ele é criado como um ser destinado à evolução. Então, ele passa por estágios diferentes, ele passa pelos diferentes reinos que existem em cada mundo. Não são iguais os reinos, são diferenciados. E essa transição, ele passa de um reino, vamos dizer aqui na Terra, de um reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, depois para o reino hominal. No reino mineral, ele aprende a estudar, a trabalhar com estruturas cristalográficas. Se a gente olhar um mineral no microscópio, alguns têm um formato completamente irregular e outros têm um formato de uma figura matemática, uma figura geométrica. Então já é uma evolução daquele estágio lá, todo bagunçado que tem. No reino vegetal, é aprendizado de sintetizar o próprio alimento e de reprodução através das sementes, das frutas. Passando para o reino animal, começa a ser mais forte a ação do instinto. Quando ele atinge o limite de nascimento no reino animal, ele passa para o reino hominal, aí reencarna lá numa tribo indígena, onde ele vai aprender a ser um ser humano, um indivíduo humano, onde ele vai ter as noções básicas para que depois ele possa reencarnar em uma sociedade de maior evolução. Mas primeiro ele tem que passar pela fase inicial, lidando ali com a natureza, o aprendizado, a manutenção da vida biológica, a reprodução. Tudo isso é necessário, é uma escala já delineada por Deus, onde
há um crescimento, uma elevação de consciência, uma elevação de raciocínio, um aumento das capacidades psicológicas de cada ser. E esse espírito é o ser inteligente que atua sobre a matéria biológica. Através dela ele executa o seu aprendizado, a sua evolução, que é contínua, seguindo a determinação da lei de evolução, não a lei de evolução de Darwin, mas a lei de evolução de Deus. Cada vez que o espírito reencarna, ele efetua um novo aprendizado. Nós vamos abordar sobre a questão da reencarnação, alguns itens à frente, então estou falando aqui em linhas gerais, vou ser mais específico no próximo vídeo, mas a vida, inquestionavelmente, ela acontece por causa de uma ação espiritual. A vida biológica é uma consequência da união de um princípio espiritual com um organismo material. Essa união, segundo André Luiz informa no livro Missionários da Luz, ela acontece na fecundação, onde o espírito direciona o espermatozoide, que tem a informação genética que ele necessita para dar origem ao corpo que ele vai usar como instrumento de evolução. E isso aí tem como base uma programação reencarnatória que é feita na espiritualidade. Alguns espíritos que têm maior grau de consciência participam dessa programação reencarnatória. Outros que estão em linhas muito baixas da evolução intelectual e moral, eles são inseridos durante esse processo sem participar especificamente da construção da sua nova existência física sobre o planeta. Então, a vida na Terra, ela tem vários tipos de manifestação. Nós não conhecemos todos. 71% do nosso planeta é coberto por água, então existem formas de vida nas profundezas dos oceanos que ainda nós não conseguimos visualizar. Foram descobertas formas de vida em geysers, em vulcões, em lagos ácidos, em ambientes onde nenhuma outra forma de vida sobreviveria. Foram descobertos bactérias e outros organismos capazes de suportar e, inclusive, de se alimentar de substâncias nocivas para todos os outros seres vivos. Então, por isso, a dificuldade da ciência materialista em definir o que seja exatamente a vida. Primeiro, porque ignora a base, que é de origem não física. E segundo, porque existem ainda formas de vidas completamente diferentes que nós ainda não tivemos acesso. Existem os extremófilos, que são organismos que vivem em ambientes extremos, por isso o nome. Eles são capazes de suportar uma temperatura muito elevada, são capazes de suportar uma temperatura extremamente baixa, reduzem o seu metabolismo, não morrem. Quando a situação modifica, eles ampliam o seu metabolismo e retornam a todas as atividades normais. Então, a vida, ela é uma manifestação de uma inteligência espiritual
ligada através da reencarnação a um organismo biológico. Então, o corpo físico é o instrumento que o espírito utiliza para poder desempenhar as tarefas que ele tem que desempenhar na Terra ou em outro planeta, para seguir a sua trajetória evolutiva. E dentro desse contexto existe um outro chamado adaptabilidade. A adaptabilidade ela faz com que o organismo se adapte às condições que lhe são oferecidas. E isso está mais ou menos explicado na teoria de Darwin. Então, existem seres humanos vivendo nos polos, em condição de frio extremo. Existem seres humanos vivendo nos desertos, em condições de calor durante o dia extremo e de frio durante a noite extremo. Existem seres humanos vivendo em grandes altitudes, aqui principalmente na América do Sul, próximo do Himalaia e em outros ambientes elevados, onde a quantidade de oxigênio para nós que vivemos ao nível do mar, lá a quantidade de oxigênio é insuficiente para a respiração. Mas aqueles que estão vivendo lá agora se adaptaram às condições que o ambiente oferece. Então, a vida tem uma condição muito forte de adaptação. Os astronautas que foram na Lua em julho de 1969, eles sobreviveram a quantidade intensa de radiação. E o organismo se adaptou. E por essa questão de adaptabilidade é que o ser humano sobrevive em ambientes completamente distintos aqui na Terra e se espalhou pelo planeta, se adaptando aos climas quentes, temperados, climas úmidos. É essa adaptação que também está inserida no contexto da vida, que possibilita a vida humana em ambientes os mais diferentes possíveis aqui no planeta. O item seguinte é a vida verdadeira. A vida verdadeira qual é? É a vida do espírito. Eu passo 60, 70, 80 anos encarnado. É muito tempo para nós aqui no plano físico, mas como espírito eu posso passar 100, 200, 500, 1000, 2000 anos na dimensão espiritual sem vir aqui à Terra. Antes de vir para cá e ser o João, eu não sei quanto tempo eu fiquei na espiritualidade, mas com certeza foi mais tempo do que tempo que eu tenho de vida hoje. Porque essa é a vida verdadeira. Todos nós viemos da espiritualidade, reencarnamos, passamos um tempo de vida aqui no plano físico e depois, para a espiritualidade, nós retornamos. Lá é o nosso ponto de partida e lá é o nosso ponto de chegada. Esse corpo vai ficar aqui, vai se desmanchar, vai devolver os elementos que usou na sua composição para o ambiente material e o espírito vai estar no seu ambiente normal, que é no plano espiritual, na espiritualidade, dimensão espiritual. E abordando agora sobre a vida em outros mundos, é o 9º item aqui, nós sabemos que o universo é infinito e
em razão disso, a quantidade de mundos que existem é infinitamente maior do que a quantidade que nós conseguimos ver a olho nu ou usando telescópio. Então não teria nenhum sentido a existência de mundos que nós nem sabemos que existem estarem no espaço sem nenhum tipo de utilidade. Os mundos são os ambientes nos quais os espíritos precisam encarnar para realizar o seu aprendizado, para evoluir. Cada mundo que ele vai, ele encontra diferenças ambientais distintas um do outro, e conforme evolui espiritualmente, a evolução material acompanha. Então a matéria vai se tornando menos densa, menos compacta, igual a essa aqui, que nós usamos na Terra, até atingir um estágio que o espírito ele vive no mundo usando um envoltório para nós invisível, mas que para ele tem um contexto de materialidade para que ele possa operar sobre os elementos que existem ali naquele mundo. E finalizando aqui o 10º item, o propósito da vida. Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é a evolução. Tem o ponto de partida, como o princípio inteligente, passa por sucessivas etapas até atingir o estágio hominal, e durante esse estágio vai seguindo o seu transcurso evolutivo até se tornar espírito puro, trabalhar diretamente com Deus, com o nosso Criador, ou atuar junto a outras entidades na criação de nebulosas, sistemas planetários, cuidar de sistemas planetários, cuidar de nebulosas e auxiliar aqueles que estão em linhas evolutivas mais baixas, como Jesus veio aqui na Terra, é o espírito mais evoluído que nós conhecemos. Ele veio aqui, nasceu aqui e deixou um ensinamento, mais do que um ensinamento, deixou exemplos de como é o comportamento de um espírito que já se libertou da ilusão da matéria. Jesus era um espírito liberto da ilusão da matéria. E assim, dessa maneira, nós vemos sucessivamente o progresso em todas as coisas, em todos os seres, até que nós retornemos ao nosso ponto de partida. Nós fomos criados por Deus, atravessamos diversos ciclos, diversas fases, diversos nascimentos e mortes, diversas encarnações em diversos planetas, até nós retornarmos para Ele, dentro de um contexto diferente, onde nós passamos a ser auxiliares inteligentes de Deus. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo Cocriação em Plano Maior, ele diz que todos aqueles espíritos de altíssima evolução trabalham junto com Deus na criação dos elementos do universo, na manutenção de determinadas coisas no cosmos, porque eles já têm capacidade para isso. Eles já experienciaram tudo o que era possível, atingiram o limite máximo de perfeição, que é a perfeição relativa, que a perfeição absoluta é a perfeição de Deus, e estão lá atuando
com o nosso Criador, dentro do contexto espírita, nós vemos um propósito para a vida. Dentro do contexto materialista, não existe propósito para a vida. Dentro do contexto materialista, eu tenho que cuidar do meu, fazer para mim, e pronto. Eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar ao máximo, eu tenho que fazer tudo o que for possível para minha satisfação pessoal, porque depois eu morro, acaba tudo. Mas não é assim. A doutrina espírita traz o esclarecimento de que nós vamos passar para a espiritualidade e que vamos encontrar nossos entes queridos que estão lá nos aguardando, vivendo a vida verdadeira, a vida real, que a vida que nós passamos aqui na matéria ela é temporária e ilusória. Tudo o que nós vemos ao nosso redor são nuvens eletrônicas. O átomo, hoje a ciência entende o átomo como uma nuvem eletrônica. O elétron não fica girando assim, ele tem uma órbita irregular, forma uma nuvem em volta do núcleo atômico, prótons e nêutrons. O elétron faz um rodeio ali por volta ali de uma maneira irregular, não é aquilo certinho. E é uma nuvem eletrônica que se junta a outra e forma isso aqui, que nós conseguimos tocar, mas que na verdade não é matéria. A distância de um átomo para o outro, mesmo eles estando ligados e formando uma molécula, é a distância maior do que da Terra para o Sol, em comparação. Então é uma ilusão. Se um corpo físico fosse reduzido ao estado de pasta nuclear, que é a distância mínima entre as partículas, um corpo de 70 quilos pesaria algumas gramas, para ver o quanto de espaço vazio existe na composição da matéria. E a matéria é passageira, o espírito não é. Então, o propósito da vida é reunir aqueles espíritos que se agrupam em famílias, que têm gostos e semelhantes. Todos nós formamos uma família, ainda vamos aprender isso, ainda vamos passar por muitas dificuldades até que aceitemos que o nosso semelhante tem defeitos que nós temos ou que nós já tivemos. E a evolução máxima é esse contexto maior que nós precisamos passar durante toda a nossa vida até atingirmos o estágio de espírito puro, de trabalharmos diretamente com o Criador e atuarmos dentro do contexto de trabalho universal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa terceira aulinha sobre o tema Ensinamentos para a Transição Planetária. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de comentar se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem notificação, se inscrevam no canal, porque são 10 aulinhas sobre temas básicos sobre essa transição planetária que nós estamos vivendo agora. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aulinha. Um abraço.